trazendo pra vocês o vídeo aqui. Eu da escola, mó barulho, né, velho? Eu sei. Tô com meu amigo Gabriel, minha amiga Renata, meu amigo Gabriel. Então vamos lá, velho. Aí, velho, aí, ó. Ô, velho, eu odeio esse jogo. Aí, velho, aí, ó. Eu gosto do computador. Nossa, velho. Você quer aparecer no vídeo? Tô gravando. Olha meu. Mano, quer aparecer no vídeo? Nossa, maluco! Nossa, maluco! Nossa! E aí, Enzo? Quer aparecer no meu vídeo? Olha, bora aparecer no meu vídeo. Manda um oi aí! Manda um oi. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Genzumix 10 aqui na área falando. Vou deixar o canal dele no link da descrição, galera. Olha a minha Rafa, minha amiga. Então vamos lá. Olha o Robson, meu amigo. Tô gravando, tá? Se tu gravar, eu vou quebrar. Não! Não faz isso, tu tá nas câmeras. Sai. Meu Deus, Beck! Que zoeira! Quer aparecer no meu vídeo no YouTube? Eu sou uma boa nesse jogo. Vamos. Então, deixa o seu link, compartilhe com seus amigos. Então, falou, valeu, fui!